Os torcedores do Sampaio até tiveram o gostinho de ver o time no G4 depois de ter vencido o CRB. Mas como dependia de um resultado de combinações, o tricolor continua em quinto lugar na tabela. No jogo que aconteceu no Castelão, o meia Nadson voltou a brilhar. O desafio era manter os bons resultados dentro de casa. E assim foi o jogo do Sampaio contra o CRB de Alagoas pela 18ª rodada do Brasileirão Série B. O primeiro tempo foi monótono. As duas equipes marcaram forte e com poucas chances reais de gol. Na segunda etapa, o tricolor voltou com uma presença maior no campo de ataque. E logo aos 3 minutos veio uma chance na troca de passe entre Pimentinha e Alex Maranhão. Com a visível melhora do Tubarão, o time de Maceió ficou sem conseguir sair da defesa, o que possibilitou outras oportunidades desperdiçadas pela Bolívia querida. Mas o gol foi garantido mais uma vez por Nadson, que mandou um balaço da entrada da área e acertou o ângulo direito do goleiro Juliano, que viu a bola entrar. Com esta vitória, o Sampaio fica invicto em partidas disputadas em casa pelo primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O time todo está de parabéns também pela vitória, pela dedicação, e agora é descansar e partir para o próximo jogo. A gente tem que exaltar, né, a nossa defesa hoje fez uma partida que beirou a perfeição, muito segura, né? Plínio, Luiz, Otávio, né? Há muito tempo a gente estava buscando essa consistência, 2 jogos aqui sem sofrer gols, isso é importante, a gente precisa buscar esse equilíbrio. Ofensivamente nós temos um dos melhores ataques da competição, mas defensivamente a gente não tinha passado 2 partidas sem sofrer gols. E hoje a gente atingiu essa marca, espero que a gente consiga equilibrar a equipe para os jogos seguintes. A gente sabe que não vem bem fora de casa, mas é o que eu falei da entrevista passada, no jogo passado. O professor Condé vai tentar ajeitar o time para a gente buscar ponto fora. Além da partida de São Luís, outros 9 jogos movimentaram a 18ª rodada da segundona. Veja quais foram os resultados e como ficou a tabela de classificação. Além do Sampaio Correia, o Criciúma venceu por 1-0. A equipe catarinense bateu o Paysandu no Heriberto Rilse. O placar mais repetido foi 2-1, registrado nas vitórias do Santa Cruz contra o Mojimirim, do Bragantino contra o Paraná e do Boa Esporte contra o Macaé. O Botafogo fez as pazes com a vitória ao derrotar o ABC de virada por 3-1. 2 visitantes venceram por 2-0. O Vitória contra o Luverdense na Arena Pantanal e o América Mineiro contra o Ceará na Arena Castelão. Outras 2 partidas terminaram empatadas. Bahia e Náutico ficaram no 1-1 na Fonte Nova e o Oeste Atlético Goianiense não balançaram as redes no José Liberati. O Vitória assumiu a ponta da tabela com 34 pontos e melhor saldo de gols que o América Mineiro, segundo colocado. O Botafogo ganhou uma posição e agora é o terceiro com 33 pontos, 1 a mais que o Bahia. O Sampaio permanece na 5ª colocação, a 3 pontos dos líderes e a 1 ponto do G4. Na zona de rebaixamento estão Boa Esporte, ABC, Mojimirim e o Ceará, que estacionou nos 11 pontos. E aqui no estúdio a gente recebe Nicolau Leitão. Boa tarde, Nicolau. Vitória magra, mas cumpriu o objetivo, né? Boa tarde, Luanda. Pois é, campanha espetacular do Sampaio em casa. Agora 7 vitórias e 2 empates, 85% de aproveitamento. E a vitória magra por quê? Porque os adversários já sabem dessa força do Sampaio no Castelão. Então, a exemplo do que fez o Bragantino, o CRB também veio para São Luís focado em marcar, na marcação. E mais uma vez, a exemplo do que a gente falou no jogo contra o Bragantino, uma vez mais, o que fez a diferença foi o destaque individual, foi o jogador que trata bem a bola, que foi o caso do Nadson. O Nadson está verdadeiramente numa fase esplendorosa. O Sampaio fez 3 gols nas últimas partidas, os 3 marcados pelo Nadson, todos eles belos gols. O Dadá Maravilha dizia que não existe gol feio, feio é não fazer gol, mas o Nadson está mais para Dodô do que para Dadá. O Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, né? Parece que não vale fazer gol feio. O Nadson está realmente inspirado e ajudando o Sampaio nessa reta final de primeiro turno, em que, como a gente vem falando, o Sampaio é muito protagonista no Castelão. Não é? O Sampaio, a gente fala do campo pesado, os próprios jogadores admitem que isso é uma arma.
não é? O campo pesado do Castelão, que os times que vêm a São Luís, eles sentem, especialmente no segundo tempo, e o Sampaio, nessa temporada, encaixou muito bem esse aspecto do fator casa. Mesmo que a torcida não tenha comparecido nos números que vinha nas temporadas anteriores, ontem foi melhor. Até por causa do horário, né, Nicolau? O horário a gente fala que é complicado, ontem foi um pouco melhor, foi, né, cerca de 13 mil torcedores compareceram ao Castelão, teve promoção, e o Sampaio nessa campanha irretocável em casa, então o público melhorou um pouco, ainda não é o que se espera, existem vários elementos, né, que contribuem para que o público não seja tão... o número não seja tão grande, o horário que é complicado, das 7 horas da noite, o fato de os jogos serem televisionados, então o torcedor que acaba buscando economizar um pouco na questão da compra dos bilhetes, né? A fase não é muito fácil para o torcedor investir esse dinheiro sempre para ir ao Castelão, mas a campanha do Sampaio no Castelão é impressionante. O Sampaio teve um desfalque, né? Cleitinho se machucou. Pois é, a situação do Cleitinho é o fato triste do jogo. O Cleitinho nessa jogada ele acabou batendo prensado e acabou fraturando a fíbula. O Cleitinho ele vai ter que ser submetido a uma cirurgia amanhã e só ao final dessa cirurgia que vai ser possível dizer qual vai ser o tempo necessário para a recuperação. É um momento triste para a carreira de um atleta profissional. Ele nas redes sociais mostrou todo o seu lamento, né? Até chegou a escrever que tem horas que é difícil entender os desígnios de Deus. A gente entende o desespero do atleta profissional que convive sempre no limite do seu físico, não é? Que precisa conviver com a dor e quer jogar o tempo inteiro. Então, de fato, é um momento muito difícil na carreira do atleta profissional, mas que muitos atletas já passaram por momentos como esse, momentos de superação. É importante o Cleitinho ter a cabeça no lugar e ter essa força para se recuperar e voltar a ajudar o Sampaio. Os torcedores tiveram só um gostinho, né, de ver o Sampaio no G4, foi rapidinho, mas depende de combinações, né? É engraçado, porque o ABC chegou a fazer 1-0 no estádio Newton Santos, mas era muito difícil que o ABC mantivesse esse resultado contra o Botafogo, ainda que o Botafogo estivesse atravessando uma fase complicada, mas o ABC também está numa fase mais complicada ainda. Então era um resultado difícil para o Sampaio, mas o importante é que o Sampaio fez a parte dele. O que vem depois é lucro, não adianta nada o Sampaio torcer se não fizer a parte dele. Então é isso que o Sampaio precisa continuar fazendo, precisa muito melhorar o retrospecto fora de casa. O Sampaio vai jogar contra o Paraná e o Léo Condé sempre fala da dificuldade de logística dessas viagens. Assim como o Sampaio é muito forte no Castelão, a gente fala por essa questão do gramado pesado, mas também pelo fator da viagem, não é? Que a distância geográfica de São Luís para outras cidades, o Sampaio também vive essa moeda, o outro lado da moeda. Então o Sampaio vai atravessar o Brasil de cima a baixo para jogar contra o Paraná. Então, especialmente por isso, às vezes a gente reclama, fala assim, poxa, o Sampaio podia já ter começado num ritmo mais intenso, fora de casa, mas muito desse estilo de jogar do Sampaio fora de casa, ele vem da condição física, das viagens, do desgaste das viagens. Para encerrar, Nicolau, o próximo confronto já tem data marcada e hora? Isso, o Sampaio joga sexta-feira contra o Paraná. A gente está falando dessa viagem, uma viagem desgastante. O Sampaio precisa buscar esse equilíbrio. O Léo Condé elogiou muito o sistema defensivo do Sampaio nesse jogo. Aliás, nos dois últimos jogos o Sampaio não tomou gols, mas é bastante diferente. O sistema defensivo ele é cobrado de uma forma em casa e de outra forma fora de casa, obviamente pelo estilo de jogo que o adversário imprime. Ou seja, fora de casa, quando o Sampaio é visitante, o time mandante, que no caso vai ser o Paraná, ele busca imprimir, colocar mais pressão. E aí a defesa é mais cobrada. E a defesa não tem mostrado muita solidez nessas situações. Vamos ver se o Sampaio consegue esse equilíbrio que vem sendo buscado pelo grupo e pela comissão técnica.